Lendo a Bíblia em um ano. Dia 20. Primeira leitura. Gênesis, capítulo 41, versículo 1, ao capítulo 42, versículo 17. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então, o copeiro-chefe disse a Faraó: "Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado." Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: "Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo." José respondeu: "Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó." Então Faraó disse a José: "No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação." Então José respondeu: "O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima." O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: "Será que poderíamos achar alguém melhor do que José,
um homem em quem está o Espírito de Deus?" Depois Faraó disse a José: "Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você." E Faraó disse mais a José: "Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito." Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: "Inclinem-se todos!" Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: "Eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito." E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: "Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai." Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: "Deus me fez próspero na terra da minha aflição." Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: "Vão falar com José e façam o que ele disser." Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: "De onde vocês vêm?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe." Então José lhes disse: "É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões." E deixou todos presos por 3 dias. Segunda leitura. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 46. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: "O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto,
apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as árvores do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Terceira leitura. Salmos, capítulo 18, versículos 1 a 15. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou e foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Quarta leitura. Provérbios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque
porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, não abandone a sabedoria e ela guardará você, ame-a e ela o protegerá.